Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da longevidade. Vamos pôr a ruga na moda. E eu hoje estou felicíssima, primeiro porque finalmente conseguimos realizar este episódio, que não é fácil juntar estes meus dois convidados, que são pessoas, e vocês vão já, aqueles que nos estão a ver ou ouvir, vão perceber porquê ao longo desta próxima hora. Mas a verdade é que são, apesar de ilustres, na sua área, são meus amigos de há muitos anos. Aliás, eu e o Rafael há dias estivemos a fazer as contas e nós já nos licenciámos há 17 anos, João. Não sei se tens essa noção, se isso está presente. Portanto, já nos conhecemos aí há mais de 20 anos. Certo. Começa a pesar aqui, começa a pesar um bocadinho, se a cronologia fosse importante ou assim tão importante. João Araújo, Rafael Alves, muito obrigada por terem aceitado este convite e obrigada por disponibilizarem agora uma hora do vosso tempo para conversarmos aqui sobre algo que nos apaixona, que são estas questões da longevidade. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo Obrigado, convite Joana, por este convite. e pela persistência por organizar isto. Fizeste isto A acontecer. Já, sermos desta área, eu acho que a nossa resiliência já faz parte, já estamos habituados a isto, pronto, a termos que insistir um bocadinho. Eu agora tinha um desafio para vocês, claro que não vos contei, vou já fazer umas caras, portanto as pessoas só nos estão a ouvir, sim, o João está a fazer umas caras estranhas do género, o que é que ela estará a preparar, mas não, em vez de ser eu a apresentar-vos, o meu desafio é, o João faz aqui um pequenino resumo sobre quem é o Rafael, e o Rafael faz aqui um pequenino resumo sobre quem é o João. O que vos parece? Parece-me bem, parece-me bem. Sim, é que se fosse nós próprios era um bocado mais awkward. Então, Era. O Teria que Rafael é ser um eu. colega, Então, é assim, um acho que é mais amigo. giro. João, queres começar? Sim, sim, à vontade. O Rafael é um amigo, é um colega, é padrinho do meu filho. Portanto, há aqui uma relação muito mais do que profissional, mas que também transbordou para a profissão e acabámos por ter aqui a sorte de partilhar aqui o mesmo sonho de contribuir para a qualidade dos cuidados geriátricos em Portugal. Se eu conheço a Humanitude é graças ao Rafael, foi o Rafael que me fez chegar a metodologia de cuidado e, portanto, foi através dele que conheci o Ivigineste e foi ele que facilitou todo o processo inicial também da vinda da Humanitude, não sozinho, mas claro, mas também da Humanitude para Portugal. É enfermeiro, é especialista eu queria dizer em cuidados geriátricos, mas em Portugal isso não existe, não é? É. Portanto, é numa coisa parecida com essa, não é? Porque com mestrado em gerontologia, com um percurso de especialidade diferenciado na gerontopsiquiatria, que também em Portugal ainda é o que é, portanto, temos aqui uma pessoa com um pano para mangas, basicamente, que está agora aqui Rafael, aceitas? a Aceitas? projetos. nada melhor do que o João para descrever, não é? Porque, de facto, o João e eu temos feito um percurso muito próximo, quer do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal. Temos estado sempre muito juntos, não é? O João faz enfermagem connosco, não é? Fizemos os três na mesma escola, saímos os três no mesmo ano. E o João acaba por desenvolver um trabalho de forma coletiva e de forma individual na área dos cuidados às pessoas mais velhas. O João começa um processo no estrangeiro, na Irlanda, teve, portanto, experiência também nessa área, em gestão de uma estrutura para pessoas mais velhas e faz todo um processo de desenvolvimento do seu trabalho na área da humanitude em Portugal e é um dos impulsionadores máximos do projeto que se junta portanto, numa fase inicial comigo e com a Nídia e depois o projeto desenvolve-se de facto com o João e o João é o principal impulsionador do projeto em Portugal. E fez formação avançada também na área das demências, fez formação também avançada na área da gestão na Irlanda. Em Portugal faz também na área do desenvolvimento também da gestão de projetos com um MBA que fez
com uma universidade e com uma associação de empreendedorismo social. E o João é uma pessoa que arrisca, é uma pessoa que desenvolve os projetos de forma apaixonada e assim o fez quando dá os passos para a internacionalização da Humanitude e é um dos responsáveis internacionais do desenvolvimento da Humanitude a nível internacional, não só em Portugal, mas também internacional, com experiências em vários países, nomeadamente nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, em Singapura. Um, Principalmente estes países onde fez desenvolvimento, mas tem contacto com outros países onde também desenvolveu o projeto. E é um apaixonado pela humanização dos cuidados e este processo temos feito de juntos, umas vezes mais próximo, outras vezes não tão próximas, porque ele está em Singapura a 8.000 km, 9.000 km, sei lá, Já li, eu já li. é já ali. E esta relação profissional deve-se, claro, a uma relação de confiança pessoal muito próxima, como o João já disse, não é? Sou padrinho do Tomás uh, e, hum, e este caminho feito em conjunto tem-nos fortalecido enquanto seres humanos e enquanto pessoas apaixonadas pelo desenvolvimento dos projetos para a humanização dos cuidados das pessoas mais velhas. E é um percurso que temos feito, de facto, de forma conjunta e individual, não é? Cada um depois desenvolve o seu trabalho. Ele está também Claro. neste momento a fazer o doutoramento, é doutorado para a Escola de Enfermagem de Coimbra, está a desenvolver um projeto na área da recusa dos cuidados, algo muito inovador em Portugal, que ele está a trazer, com ligação com outras, com pessoas também fora do país, e vai ser certamente uma tese brilhante, e com resultados brilhantes, e que Que vai vão dar ajudar, resposta, que vai e vão dar ajudá-los resposta na à pergunta, prática. como assim não se obriga? Não é? Vai dar resposta a esta pergunta. Bem, eu vou começar desde o início. Estávamos em 2007, portanto, licenciados em enfermagem. Toda a gente quer ir para médico-cirúrgica, para as urgências, para internamentos. Epá, e nós não quisemos nada disto. Quando é que foi, e aqui já perguntando de forma individual, quando é que vocês decidiram que, se calhar, isto dos cuidados geriátricos em Portugal não está assim tão bem, ou então até o meu foco poderá ser mais vocacionado para esta faixa etária? Quando é que vocês se apaixonaram por esta área? O meu percurso é simples. Eu convivi com esta questão logo, ainda durante o curso, com o diagnóstico do meu avô materno, com uma demência vascular, que na altura mal diagnosticada também, mas seja agora olhando para trás sei o que é, mas percebemos que não havia grandes respostas sociais, de saúde, procurámos, não havia nada. Deparei-me também aqui com outras questões mais profundas, depois, só muitos anos mais tarde, porque minha avó sempre recusou cuidados formais para o meu avô. E, e depois, mais tarde, só muitos anos mais tarde, é que ela teve a vontade suficiente para me dizer o porquê, porque ela foi auxiliar no asilo aqui de Alcobaça e, portanto, conhecia a realidade por dentro e recusou os cuidados formais para o meu avô. Eu estava a ver que perdi o avô e perdi a avó ao mesmo tempo com aquelas necessidades todas a vir ao de cima, pronto. E percebi logo que então havia aqui uma lacuna enorme. Quando vou para a Irlanda, tenho duas propostas. Tenho a proposta de ir para o bloco cirúrgico ortopédico ou para uma unidade de cuidados de longa duração a pessoas com demência. E eu escolhi cuidados de longa duração para pessoas com Claro. demência. E o pessoal ficou todo, este gajo é parvo, só pode. Mas não te Mas quis pôr pronto. no outro. Não, mas na perfeita noção de que não sabia nada. Atenção, isto com Uhum. toda a tranquilidade o admito, a cometer os erros todos que há no livro, nos livros. Mas sabendo que não sabia, sabendo que gostava de saber, e depois no terreno percebi que também não quem estava no terreno também não sabia. Portanto, também as respostas eram nulas. Tipo, olha, faz o que sabes, faz o melhor que tens. E eu, "Pois, mas este é o que sei, isto é o melhor que tenho." Tipo, e agora? Pronto, e depois isso leva à procura de um investimento mais pessoal em termos académicos, em termos de desenvolvimento profissional, né,
noutros projetos e noutras áreas e noutros países, porque também percebi que havia aqui uma lacuna internacional, que infelizmente ou felizmente, não sei, já não sei, porque para mim é bom por um lado, não é? Mas por outro é mau para muita gente. Exato. E por isso acho que tem aqui há muitos anos que percebi que havia aqui uma necessidade e há muitos anos que tento dar resposta a esta necessidade. Inicialmente pessoal. E depois quando venho para Portugal é naquela lógica do, olha, eu afinal até sei que pode ser que Qualquer fosse. coisa. Exato, mas não, está calado. Tipo, Então, mas já lá vamos. Deixa-me exato. vir aqui ao Rafael. Rafa, quando é que tu então deste conta que se calhar é mesmo esta área que eu quero investir e trabalhar e é aqui que eu me sinto bem? Olha, foi quando tive contacto com a realidade e foi quando comecei a trabalhar na Suíça. Uhum. Queria trabalhar na área da psiquiatria e, e de repente fui para uma psiquiatria geriátrica, que eu nem sabia que existia, e que enviei o currículo para lá e candidatei-me e percebi que era algo que era altamente importante, que era uma área de desenvolvimento de trabalho que não existia em Portugal, porque eu fui trabalhar para o Centro Hospitalar Universitário do Vaud, na Suíça, para a Uhum. unidade, para o serviço de psiquiatria geriátrica das pessoas idosas, portanto, da persona âgée. E portanto era um serviço grande com 3 unidades, era um hospital só de psiquiatria geriátrica, portanto algo que não. E, hum, e foi ali que eu percebi que seria o caminho que eu gostaria de trilhar para desenvolver este trabalho na área das pessoas mais velhas. Depois, todo o trabalho que se poderia fazer do ponto de vista relacional e de acompanhamento nas alterações de comportamento e de acompanhamento no autocuidado foi algo que eu percebi que seria ali o âmago da enfermagem e andava à procura de facto disso. Mas, mas acabou por ser um tropeçar que depois foi muito interessante, que depois permitiu abrir toda esta área de trabalho com que estou agora. Pois foi ali também que conheci a Humanitude. Foi na E Suíça era que isso conheci que a eu ia-te Humanitude. exatamente perguntar, que é, então e como é que tu de repente tropeças aqui na Humanitude? Como é que ela te surge na tua vida? Então, estávamos na equipa, apesar de ser uma equipa multidisciplinar, aberta, com muita capacidade de estudo e de intervenção, com diferentes nacionalidades, com diferentes vezes, mas tínhamos graves problemas de conseguir como chegar ao outro de forma mais eficaz, ao outra pessoa com demência, com outra forma de ver e de estar na nossa realidade ou de sentir os estímulos que recebe, não é? Todos os estímulos e informações. Tínhamos uma dificuldade de conseguir acompanhar da melhor forma e nós sempre somos seres irrequietos em tentar encontrar as melhores intervenções. E foi aí que houve uns colegas meus, 2 colegas que foram a Paris, a uma conferência internacional que existe todos os anos, que se desenvolve todos os anos e que vai desenvolver este ano também, em novembro, portanto, de intervenções não farmacológicas para a pessoa com demência, que é desenvolvida pelos institutos Gineste Marie Coty, pela IGM Uhum. France. E assim foi. Fiquei com a informação de que haveria essa, e comecei a explorar essa vertente. Na altura percebi algumas técnicas também que foram transmitidas, algumas noções, algumas informações, E, hum, e fiquei com essa ideia, ok, isso poderá ser algo interessante para a prática do dia a dia e além da prática do dia a dia, se calhar trazer a mais pessoas e potenciar isto. E por que não levar isto para Portugal? Ora, como sou um ser um pouco irrequieto, eh, voltei para Portugal e houve mais uma coincidência muito interessante, mas de facto as coincidências da vida reunirem-se, em que conhecia a enfermeira Nídia Salgueiro, que é a nossa mentora, a nossa mais tudo nesta situação, nesta demanda de conhecimento e de Uhum. melhoria das intervenções e dos cuidados às pessoas. Com
longuíssimo percurso nesta área. Portanto, a Nídia tem neste momento 90 anos, fez no dia 25 de Abril dos 50 anos, no 25 de Abril a Nídia faz 90 anos, portanto assinalados ali de forma solene e muito e com uma boa, num dia incrível para a nossa sociedade, e ela também é uma pessoa incrível para a nossa sociedade. A Nídia encontra-me na rua numa das minhas intervenções artísticas de teatro, que estava a fazer um teatro na rua, e a Nídia diz: Olha, tu falas francês, se conheces a Humanitude. E assim foi, fui traduzir as conferências e workshops do Ives Gineste em Portugal, as primeiras, na verdade a segunda vez que o Ives tinha vindo cá, a primeira vez veio com a Ordem dos Enfermeiros, portanto a pedido, a convite da Ordem dos Enfermeiros e da Margot Faneuf, acompanhada por Margot Faneuf e da Lídia. Fizeram a primeira e foi a segunda vez que eu tinha vindo a Portugal, isto em 2009, 10. João, ajuda-me, já estou aqui um É bocadinho. 2009, 2009. 2009. Hum. E, e, portanto, foi a partir daí que depois o projeto se desenvolve, quando com a minha ida à França para receber formação, para começar o projeto cá, e o João chega logo nos meses a seguir, e embarcámos os três nesta aventura do projeto da Uma Humanitude. magnitude. E vocês tinham noção nessa altura de como iriam estar em 2024? Bom, nada. Zero. A nossa Zerinho. previsão de futuro é. Eu ainda Não, nem sei. não temos sangue grego, não somos capazes de ser oráculos nesse sentido. Hum. Não. Mas pelo menos aspiravam algo, não é? Vocês queriam crescer, queriam efetivamente ver. Nós podemos chamar metodologia, Sim, a sim. metodologia Humanitude, não é? Sim. Implementada em várias respostas em Portugal, ou seja, que houvesse aqui, de alguma forma, um interesse por parte dos responsáveis das instituições em quererem mudar alguma coisa. Porque o primeiro, e eu não sei se vocês concordam comigo, é preciso que a própria instituição saiba reconhecer que se calhar não prestam cuidados assim tão excelentes. Não sei se será. hum, este primeiro patamar o mais difícil de nós ultrapassarmos ou não? Qual é que é a vossa opinião? Ok, a história, não é? O caminho fez caminhando e agora, olhando para trás, é preciso também ter consciência, porque às vezes fazer análises contextuais do passado pode ser muito ingrato, não é? Mas nós, quando chegámos, éramos muito jovens, portanto, demasiado irrequietos, demasiado sonhadores, não diria ambiciosos, porque nunca tivemos assim, uma grande ambição, mas pelo menos tínhamos aqui um sonho muito grande, não é? Que era de criar em Portugal um verdadeiro pensar dos cuidados geriátricos, um pensar de qualidade. E isso, obviamente, que nos inundou um bocadinho a alma e o pensamento, e às vezes até a forma de comunicar e de estar, e portanto, olhando para trás, houve coisas impressionantes que conseguimos fazer, houve coisas que foram se calhar um bocadinho ao lado, mas nunca foi no sentido pá, de pensar um dia mais tarde eu vou estar aqui, ou vou ser isto, ou vou fazer aquilo. Eu penso, eu nunca na vida pensei em estar em Singapura ou estar nos Estados Unidos a fazer o que faço com o reconhecimento que tenho lá fora, nem perto nem de longe. Apenas o que fizemos foi sempre numa lógica de tentar fazer o melhor aqui e agora. Eu, ao princípio, dizia na brincadeira, o meu único objetivo era que tivesse um sítio bom para onde eu pudesse ir quando tivesse necessidade. E a minha ideia era fazer já, então tenho aqui 40 anos, 50 anitos, para trabalhar, para construir uma realidade numa estrutura que me dê a oportunidade para viver a minha vida de forma confortável e da forma como gostaria de viver na parte dourada da minha vida. Agora a questão é que quando chegámos, obviamente devido à nossa ingenuidade, à nossa, sei lá, não sei como lhe chamar, mas acho que ingenuidade é o melhor, mais simpático. Houve muita coisa que passou-nos ao lado, não é? Passou-nos por cima, nós nem sequer vimos, nem percebíamos. Eu ainda hoje digo isto com frequência, eu ainda hoje tenho dificuldade em explicar porque é que a humanitude é importante, ou porque é que temos que andar a fazer isto, porque é que, a sério, eu cada vez menos o percebo e agora com a idade começo a ficar um bocado mais parvo nas respostas que dou. Mas anteriormente achava que, pronto, as pessoas precisavam era ser elucidadas e de ser, e percebi que havia muita elucidação que as pessoas não estavam disponíveis para.
Não é porque muita dessa elucidação às vezes é sentida como um ataque, porque quando eu digo que tu não sabes, à partida tu sentes posto em causa, porque se calhar até deverias saber, porque estás na área em que estás, porque estás a desenvolver competências aos anos que estás, porque, pronto, por uma série de coisas. Claro, e ao princípio, como a Nídia dizia, os projetos nascem órfãos, não é? Portanto, ao princípio ninguém os quer. Lembro-me de ouvir pessoas muito importantes referirem-se a nós não era cowboys, isso era mais lá fora, não é? Mas É, forasteiros, não é? os dois miúdos, dois Os miúdos. dois miúdos, a malta que vem para aqui, depois também, olhando para trás, vi a Nídia a ser, eu diria, maltratada, desrespeitada, pelo menos, por colegas por quem eu até teria algum respeito. Como se ela tivesse a falar de uma loucura, de uma coisa que não fazia sentido nenhum, como se ela já tivesse ultrapassada e que já não tinha a noção do que era a enfermagem. Portanto, tivemos pessoas que nos ignoraram, tiveram pessoas que nos atacaram, tivemos pessoas que se aproveitaram de nós e nós sempre fomos a jogo. Olhando para trás, nós sempre fomos a jogo. Abram-nos as portas e nós fazemos. E fazemos o quê? Prestamos cuidados. Pá, muito simplesmente. Eu agora, o meu novo lema é mudar os cuidados uma pessoa de cada vez. Porque acho que podemos estar aqui com grandes teorias e grandes ideologias e grandes conceitos e construtos, mas a verdade é que eu só consigo fazer a diferença no dia a dia e muitas das vezes com as mãos. Como a Nia dizia, temos um trabalho manual, não é? A nossa profissão é de entrega e acho que é aqui que fazemos a diferença. Portanto, se chego a Singapura, se chego aos Estados Unidos, é porque presto bons cuidados, não é porque tenho boas teorias ou porque tenho bons conceitos ou porque falo bem ou falo mal ou sou assim ou sou assado. É porque pedimos que as pessoas nos digam quais é que são as dificuldades que têm. Há pessoas bastante interessadas, pessoas bastante humildes. Nós tentamos ser um bocadinho como a água, vamos por onde dá. Não tentamos, já nos deixámos de forçar caminho. Há muito, muito tempo que nos deixámos de forçar caminho, porque isso é só entrar em conflito. Vamos onde nos abrem as portas, e nós trabalhamos com as pessoas e sinceramente muitas das pessoas têm a noção da dificuldade que têm. Às vezes não têm a coragem de pensar que é possível de fazer melhor. Porque já estão cansadas. Eu coloco isto em perspectiva, porque há uma entrega total. Imaginem, coloquem-se em perspectiva. Eu, quando comecei, eu dei tudo. Tentei dar o meu melhor. Eu era uma excelente pessoa, eu sou uma excelente pessoa, eu sou um excelente profissional, eu faço tudo o que tenho, dou tudo o que tenho e não atinjo resultado absolutamente nenhum com isso. Opa, dia sim, dia também, ao fim de um mês, 2 meses, 3 meses, uns anos, ou eu desisto da minha profissão porque me acho incompetente, não é? Porque ando-me a dedicar a uma coisa que não consigo traduzir em resultado, ou então defendo-me, justificando na forma como faço e da forma como estou. E, portanto, ter pessoas que estão disponíveis para aprender é também. Não é fácil, não é? Porque quando chegamos às estruturas, a primeira resposta é pá, mas nós já estamos por aqui, não é? Portanto, como é que eu Claro. posso chegar e dizer tens que fazer mais, tens que fazer melhor? Não posso. Eu primeiro tenho que ser, ok, o que é que tu fazes? E depois de perceber o que é que as pessoas fazem, tentar ajudá-las a fazer caminho para daqui chegarem onde é suposto chegar. Portanto, é aqui que entra a gestão de projeto, é aqui que entra tudo isso. Mas eu só consigo que estas pessoas me ouçam e que me deem razão se eu provar que sou capaz de o fazer eu próprio. Eu digo isto muitas vezes, o primeiro dia de formação, há um ceticismo no ar, não é? Porque nós vamos falar de coisas que não existem, coisas que as pessoas não conhecem. Uhum. Não é possível, por amor de Deus, que loucura. Eu já cá ando, já faço, já sou. Não. Mas existem, não conseguem vê-los com os óculos que têm, não é? E depois, no primeiro dia de cuidados, que é logo no dia a seguir, nós pedimos às pessoas, ok, identifiquem as pessoas que têm aqui, que colocam desafios, pela complexidade do caso, por que razão for, e nós vamos prestar cuidados. E eu digo, no primeiro dia de cuidados, há uma certa maldecência, há uma certa vontade de que as coisas não corram bem. E isto é muito ingênuo, isto não é malacioso. Às vezes as pessoas pensam, isto é má, é má. Não, isto é porque as pessoas, se eu falhar, eu venho dar razão a tudo o que tem sido feito. Portanto, estás a ver, olha, nem este gajo consegue. Estás a ver, este gajo vem cheio de teorias e cheio de medalhas ao peito e depois no final acontece exatamente o mesmo. Portanto, as pessoas só me começam a dar razão quando eu vou ao terreno, quando eu vou ao serviço e eu
pergunto qual é a pessoa, e às vezes quase sem background nenhum, quase sem contexto nenhum, só um diagnósticozinho, só uma pequena avaliação multidisciplinar, aproveitando o conhecimento do pessoal, a capacidade, o estado de dependência, da AVDs, tal coisa, e vou. Epá, e as pessoas às vezes não batem nada certo com o descritivo, com o que foi falado. E depois, quando voltamos à sala, é giro ver os cuidadores a perceberem que, epá, espera aí, se calhar há aqui qualquer coisa que eu não... Então explica-me lá. E eu depois tenho que lhes explicar o que é que fiz e porque é que fiz e porque é que tivemos aquele resultado. Desconstruir ali um bocadinho. Ou seja, nós trabalhamos da prática para a teoria. Não é, isto não é ideologia, não é teórico, porque isso... O que eu digo é que as pessoas têm uma grande dificuldade na transferência de conhecimento. Eu tenho acesso a conhecimento na net, faço uma pesquisa, tenho N informação, até demais que aquilo que eu consigo absorver. Só que depois, no momento, atendendo ao contexto, aos recursos que tenho, à complexidade do caso, à unicidade desta pessoa, e muitas vezes exacerbado por fragilidades, por vulnerabilidades patológicas, eu começo a entrar em ansiedade, em parafuso, e a minha cognição vai-se à vida. E, portanto, é muito difícil eu, no meu exercício de profissão, enquanto cuidador, ser apto para fazer um cuidado de excelência, on the spot, com hoje é assim, amanhã é assado, e tenho que me desenrascar, não é? Pois, mas o desenrasque, esta coisa do vamos lá ver, pá, raramente corre bem. É a mesma coisa que eu digo, um cirurgião tem um percurso de desenvolvimento por uma razão. Porque há um risco, e esta ideia de que qualquer um pode ser cuidador geriátrico, qualquer um pode fazer intervenção geriátrica, é o primeiro erro, porque estamos a pôr as pessoas numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. O cuidador, que eu sou literalmente atirado aos lobos, e depois, na minha dificuldade, começo a transvasar a minha dificuldade para o outro. Portanto, a culpa passa a ser do outro, não é? É da família, é da pessoa, é do colega, é da instituição, é de Deus, não é? Que se calhar que me colocou nesta posição. E eu começo a sentir-me cada vez mais pequeno, cada vez mais incapaz, e tenho duas opções: ou desisto, ou mantenho-me assim como Robocop, porque é a profissão que tenho. E eu digo, nesta profissão muitas vezes valorizamos quem desiste, porque tem coragem, porque sabe que não tem o perfil, porque... E é quase... Então quem fica? É o quê? Se os outros são os corajosos, quem fica é quem? É os fraquinhos? E se nós não temos cuidadores suficientes, não é? Quem é que vai cuidar de nós? Porque a população está a envelhecer, está a haver um aumento destas prevalências, destas neurodegenerativas, destes síndromes demenciais, destas complexidades patológicas que são crónicas e não agudas. Quando falas, toda a gente quer bloco, emergência, quer médico-cirúrgica, o agudo já foi. Ainda tem um papel muito importante, e graças a Deus, não, também, o que é que a gente ia fazer? Mas, mas temos aqui uma necessidade enorme que está por preencher e não estamos a dar competências às pessoas, pura e simplesmente, sem as reconhecer. Primeiro, eu digo isto muitas vezes, eu quando chego a Portugal sou um enfermeiro generalista, não tenho reconhecimento absolutamente nenhum na ordem. Portanto, isto também fragiliza a nossa intervenção, não é? Porque, afinal, quem és tu para me vir ensinar como é que isto se faz, não é? Portanto, todo isto, todo este embutamento do cuidado geriátrico leva à dificuldade à entrada. Nós temos estruturas que estão portas abertas há anos para nós, e quando digo de abertas é mesmo, nós podemos ir quase a qualquer hora do dia, quase sem anunciar. Temos estruturas que estão cada vez mais interessadas em nós, e quando digo cada vez mais, porque são cada vez mais em número, mas também temos estruturas que se fecham a nós. Essas estruturas que se fecham a nós, para nós já não contam, porque obviamente têm uma fragilidade enorme, e é o que eu digo, eu não consigo falar de humanitude em estruturas que têm dificuldade em dar a sopa, não é? Porque os patamares de pensar são totalmente diferentes, e a dificuldade até vai ser maior para ambas as partes, não é? Porque para nos entendermos. Mas as estruturas que já nos abriram as portas e que confiaram em nós desde o dia 1, têm agora um caminho, têm agora uma realidade para mostrar, também ela para ser mostrada, porque, mais uma vez, não é teorias. Podemos ler os artigos todos da humanitude e as evidências todas. Durante anos disseram que não tínhamos evidência, começámos a recolher evidência. Quando a evidência era nossa, era manipulada, era enviesada, não era validada.
quando a evidência vem de fontes independentes, de universidades internacionais, vem dar razão, vem validar os nossos estudos, os nossos números, mas há sempre alguma coisa, há sempre alguma desculpa, há sempre a dificuldade que é, permita, se calhar estou aqui a monopolizar um bocado a conversa e parem-me quando tiver que Não, ser. não, continua. Mas a dificuldade que é ainda hoje falar disto, destas competências, desta investigação em contextos académicos de enfermagem. Por exemplo, o meu estudo é sobre a recusa de cuidados em pessoas com demência. É pressuposto, de acordo com os direitos humanos, que a pessoa nasce livre, com os direitos de cidadania, com o grau de autonomia, de igualdade, até que a morte os separe, não é? Portanto, o sol, quando nasce, é para todos. Mas eu só tenho direito a recusar cuidados enquanto me é reconhecida a capacidade cognitiva. A partir do momento em que não me é reconhecida a capacidade cognitiva, e às vezes até ali um bocadinho assim a ver o vento, como é que é, só para ver para que lado é que sopra, um bocadinho para que lado é que roda o relógio, porque sem às vezes grandes estudos, nem grandes testes validados, nem grandes opiniões de especialidade, é-se retirada a capacidade cognitiva, é-se retirada a autonomia, e a partir desse momento não há recusa de cuidado, há não aderência. Portanto, a pessoa não tem opção, ou ela faz a bem, ou ela faz a mal. E isto é uma realidade transversal ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. E quando nós chegamos a Portugal e começamos a falar disto, há logo uma dificuldade, porque isto bate logo, porque isto, não, você vem falar, isto tem que ser bem pensado e tem que ser bem medido, e as palavras que utiliza, porque depois de repente isto começa a fragilizar aqui muita coisa, não é? Porque se começamos a dizer que isto é crime, Uhum. começamos então a pôr muita coisa em causa. E quando digo muita, digo mesmo muitas pessoas e muitas estruturas e muita realidade político-social e tal. Para não Pronto, dizer a então maioria. temos que ser ligeiros, não é? Eu acho Mas que é. e depois a Sim. discussão, deixa-me só terminar esta coisa. E depois, e porquê é que isto e justificar que isto pertence à enfermagem, por exemplo? Outra dificuldade. Portanto, já não falando nos contextos geriátricos, nós temos multidisciplinaridade, não é? Uhum. Mas a resistência maior, por incrível que pareça, pelo menos da minha experiência, posso estar enganado, o Rafael pode-me corrigir, vem muitas vezes do topo académico desta disciplina que é a minha. Eu fico, mas porquê? Porque no serviço social, tranquilo, na psicologia, tranquilo, na terapia ocupacional, espetacular. A fisioterapia, ao princípio, é assim um bocado, mas isso entra aqui um bocadinho, mas depois, isso faz todo sentido, obrigado, espetacular, venham mais vezes. Mesmo a medicina, ao princípio, naquela lógica, mas quê? Um enfermeiro agora vai me ensinar como é que. Pois se calhar este gajo até percebe umas coisas, como é que tu fazes? Explica-me lá, ok. Mas na enfermagem continuo a ter aqui uma grande dificuldade em explicar porque é que isto é importante. E eu já começo a deixar de explicar, sou sincero. Pá, há muitos livros, há muitos artigos, há muita coisa já estudada, evidenciada. Se continua a ter que ser eu a explicar o que é e porquê e como é que deve ser, acho que começa a ficar aqui uma fragilidade também ela própria no meio, não é? Que convém ser endereçada. E pronto, e com Rafael, isto, ias dizer. Não, sim. eu ia fazer aqui dar aqui algumas notas. O João acabou por falar de uma forma grande sobre todas as preocupações do nosso percurso. Foi um percurso muito construído sobre a nossa capacidade individual, a capacidade coletiva de outras pessoas trabalharem connosco, e de vários encontros que tivemos, uns positivos, outros menos positivos, alguns até mesmo negativos, mas depois até se tornaram depois positivos porque se consegue retirar sempre alguma coisa dos encontros, não é? Mesmo que sejam negativos. E isso espelha todo o processo que nós. É interessante, é que nós, olhando para trás de alguma forma, nós individualmente e coletivamente fizemos um processo do caminho da geriatria, pouco existente em Portugal, do ponto de vista do desenvolvimento de pensar, enquanto ciência, enquanto na área, nomeadamente na área da enfermagem, não é?
Fazemos também o processo de acompanhamento do processo, da intervenção nas pessoas com demência, que ainda é outro processo também, não é? E fazemos um terceiro processo, que é o caminho da humanização dos cuidados. Portanto, nós acabamos por acompanhar de alguma forma, nos últimos 15 anos, não é? Desde que somos muito jovens, desde que acabamos o curso, acompanhamos este processo. E o facto de nós termos tido experiências no estrangeiro, permitiram-nos ver que esta intervenção está um pouco mais avançada, contudo também com as suas facilidades, como é óbvio, não é? Mas do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista societário, está mais avançada, poderia dizer assim. Há mais pensar societário que começa a haver agora cada vez mais, mas nós temos de ter acompanhado. E este acompanhamento significa que, de facto, nós batemos muitas vezes com a cabeça no muro, com o corpo todo às vezes, empurramos grandes pedras para conseguirmos ter e ver ganhos individuais nas pessoas que nós acompanhamos diariamente, nas instituições que nós acompanhamos diariamente, e nas pessoas que estão à nossa volta que nós acompanhamos também, né? Nas pessoas, nas organizações sociais, temos visto estes ganhos. E de facto, no meio disto tudo, a humanitude, para nós, para mim e para o João também, tem sido um desenvolvimento constante, humano. E também uma perspectiva de como poder melhorar a sociedade, em prol da humanização dos cuidados. Porque a humanitude, quando nós começamos a trabalhar, de facto percebemos, ok, isto tem um impacto nos cuidados, não é? Nós enfermeiros acreditamos que o nosso âmago é a intervenção junto da pessoa, no autocuidado, no desenvolvimento da sua capacidade de autonomia, da sua capacidade de decisão, na sua capacidade de decisão no momento do cuidado. Mas de repente percebemos, com o nosso caminho, com o trabalho, com a investigação, com mais conhecimento, com mais experiências, com as experiências acumuladas, quer que fizemos cá em Portugal, nas instituições que fizemos no estrangeiro, noutras realidades que fomos visitar e que acompanhámos, começamos a perceber que não se restringe só ao cuidado, restringe a toda a organização, e depois a organização restringe-se à micro e macro sociedade onde aquela instituição está colocada. E, portanto, fomos caminhando nesse sentido também com o apoio e com o conhecimento que era desenvolvido ao mesmo tempo em França, porque de facto nós acabamos por ter estamos dentro de uma organização internacional que também ela se desenvolve conhecimento, formas de intervenção, desenvolvimento de pensar da organização, pensar societário, e portanto nós também vamos bebendo dessa reflexão e vamos adaptando à nossa realidade, não é? E portanto nós estamos em constante desenvolvimento e temos depois o projeto da Humanitude não está só fixado, e é por isso que o João fala destas questões académicas e discussão académica e discussão de profissão, nomeadamente na nossa da enfermagem, que nós também estamos dentro das academias. Nós acompanhamos processos dentro das academias, quer processos de formação, quer processos de formação para professores, quer de formação para estudantes, quer processos de desenvolvimento de projetos específicos dentro de escolas, dentro de academias, quer acompanhamento de mestrado, doutoramento, ou seja, nós vamos estando também nessa área, estamos um pouco dispersos em várias intervenções, vamos cobrindo e sabendo como é que as coisas desenvolvem. Isto parece estar, quem está a ouvir, nós parece que estamos todos a falar assim uma coisa muito etérea, que a humanitude parece tipo uma espécie de grande polvo e lava que está. Mas na verdade, o projeto da humanitude é um projeto que tende a trabalhar e ajudar as organizações, as pessoas que estão nos cuidados, as pessoas que estão na gestão dos cuidados, as pessoas que estão na gestão das organizações, que ajuda as organizações a darem um passo para a humanização dos cuidados. Começando sempre com a relação. É uma metodologia de relação. Eu muitas vezes digo que acho que é um passo à frente ao modelo de cuidado centrado na pessoa, nós somos o cuidado centrado na relação, porque é aí da relação que parte toda a possibilidade de desenvolvimento das capacidades de autonomia, das capacidades de independência,
da gestão da vida da pessoa dentro da relação com os outros e depois com a organização, com as outras pessoas que estão à sua volta. Parte desta relação. Então nós vamos às estruturas ajudar a contribuir com as trabalhadoras, os trabalhadores, as cuidadores, a desenvolverem uma relação mais eficaz, mais eficiente, com melhor qualidade, para criar um ambiente de humanização. E parte-se daqui. De resto, depois é todo o contexto da organização que se vai ser, vamos colocando algumas questões sobre organizações, sobre formas de organização que estão muito cristalizadas. Aquilo que o João dizia, porque é que a avó do João não queria que o avô fosse para a estrutura ou para uma estrutura residencial? Porque, na verdade, nós nós aprendemos isto com as intervenções nas estruturas. As organizações muitas vezes estão cristalizadas numa organização que já vem do início do século XX, muitas vezes do século XIX. E às vezes percebemos isso pela prática, mas Claro. porque as organizações trabalham muitas vezes da mesma forma que se trabalhava lá atrás, ou se trabalhava, e vão passando oralmente, às vezes parece que há uma passagem oral desta forma de De organização. Mas há testemunho, outras não é? organizações que quebram isto e Claro. conseguem pensar de uma outra forma. E nós acabamos por, de alguma forma, ajudar também neste repensar da organização. E depois ajudamos a repensar a organização da estrutura com o exterior também. Portanto, e foi por isso também que a Humanitude, o organismo internacional e o nosso nacional, desenvolveu um referencial de humanização dos cuidados que ajuda a balizar para onde e em que etapas é que nós devemos trabalhar para conseguir chegar a esse Certo, patamar certo. de referencial de humanização. Sendo uma metodologia, cuja base está no cuidado centrado na relação, surge-me aqui logo uma questão, porque nós hoje em dia sabemos que a saúde mental dos profissionais de saúde em geral, das pessoas que trabalham também em instituições mais dedicadas à terceira idade, está assim tão boa. As pessoas não estão extraordinariamente felizes, não têm uma boa relação consigo próprias, e então como é que nós vamos, de alguma forma, trabalhar uma metodologia que pede que nós criemos uma boa relação com a pessoa que nós cuidamos, e esta relação não existe comigo próprio? Como é que vocês fazem Hum, esta gestão? hum. Aqui vários complementos. Uma delas é que, e falámos disso, não é? Como é que eu consigo estar bem, não é? Ou como é que eu consigo cuidar bem se não estou bem? Pronto. Não há nenhum bom cuidador se não estiver bem, porque, e falamos disto nas relações. Se eu não gostar de um familiar e vocês me colocam responsável pelos cuidados desta pessoa, naturalmente estes cuidados não vão ser bons. Eu não quer dizer que vá ativamente contribuir para a morte desta pessoa, mas pelo menos vou colocar o mínimo dos mínimos, não é? O mínimo de esforço. E há aqui uma questão que é, são várias, mas uma delas é o nihilismo dos cuidadores. Os cuidadores, por norma, têm uma dificuldade muito grande em valorizar-se. E porquê? Porque, primeiro, por uma questão histórica, porque sempre foi um trabalho considerado menor Hum. e naturalmente desvalorizado. Também podemos entrar aqui nas questões do sexismo e do patriarcado e tudo mais, que continua a ser muito representado por mulheres e por isso. Mas até passando isso à frente, podemos falar da questão de que eu estou numa área que não tem necessariamente resultado imediato. Se é que tem algum resultado de melhoria, não é? Pode haver um resultado de minimização de perda. E isto leva a que eu faça. Nós somos seres humanos e temos de ter esta noção, não é? Que é quando eu tenho duas escolhas, eu tenho um caminho que é mais fácil e um caminho que é mais difícil, o meu cérebro vai tomar a decisão por ir pelo caminho mais fácil por questões de gestão de energia. E eu, todos os dias que sou confrontado com a minha dificuldade, se eu fizer muito e não dá em nada, e se eu fizer pouco e não dá em nada, naturalmente eu vou começar a selecionar por não fazer pouco. Ora bem, e depois estas duas coisas aliadas, portanto, eu não valho nada e o que eu faço não vale nada, porque é o que me estão a dizer em termos sociais, culturais. Pensem em vocês
quando dizem o que fazem na área em que trabalham, qual é a reação natural imediatamente? Tipo, "Oh, meu Deus, credo, porquê? Não tens mais nada para fazer na vida? Mais valia, não é? Portanto, há assim um pensar muito negativo em relação ao cuidador. E depois o próprio cuidador tem um pensar muito derrotista de si mesmo e da sua intervenção. E não é possível haver bem-estar nestas duas condições, não é? Porque eu sinto mal comigo mesmo e toda a gente diz que eu estou mal e eu vejo que isso não dá em nada, não é? E no final é que nem a conta me alegra, nada me alegra, não é? Não é as notícias, não é? Portanto, é natural que haja uma saúde mental muito, muito pobre, não é? E isto também se deve a estes contextos de saúde que são pouco amigos do cuidador, que são Uhum. muito penalizados. Se há uma queda, se há uma ferida, se há um erro medicamentoso, se há sempre, sempre o pesar de quem foi, não é? E no limite leva-se à ação disciplinar e depois perguntamos, como já tem acontecido, quando aparece nas notícias o terror, não é? Dos piores, só se ouve dos piores. Pois eu digo, o nosso trabalho é ético. Se a pessoa não quer comer, se eu não der comer, problema. Se eu obrigar a comer, problema. Então o que é que eu faço? Escolho o que escolher, vai estar mal. Portanto, tudo é ético, tudo é difícil. E colocamos estas pessoas no local a decidir por si mesmo o que é melhor, sem lhe dar guidelines, sem lhe dar bases, sem lhe dar competências, sem lhe dar técnicas, sem lhe dar nada, referências, nada. E depois despedem-se estas pessoas, culpabilizam-se estas pessoas. E o que é que isso muda no sistema, na cultura? Nada. Falávamos há bocado da questão da cristalização. A Nídia tinha uma história muito gira de um senhor que se ausentava todos os dias, a uma certa hora, quando ela estava num contexto de hospital, a enfermeira de ronda. Aquele senhor, todos os dias, àquela hora, se ausentava por um período de tempo e ela começou a ficar intrigada com o que é que ele ia fazer. E ele eventualmente disse que ia fechar uma torneira que estava ali, que era uma função importantíssima que estava a ser desempenhada, porque já estava assim alocada a ele, e se ele não fosse, o hospital implodia. E ela foi a ver e aquela torneira estava desativada há anos. Portanto, aquela já não tinha função absolutamente nenhuma. Mas este comportamento de rotina também é o que nos salvaguarda enquanto símios, não é? Porque precisamos desta sanidade, não é? Desta rotina. E eu pergunto muitas vezes estas questões das rotinas, não é? Porque o pessoal, toda a gente sabe que as manhãs são sempre mais chatas, não é? Mais complicadas e coisa e tal, muito trabalho, muito trabalho. E eu pergunto, mas porquê é que temos que levantar as pessoas até às 10, até às 10:30? Pá, porque tem que ser, porque tem que ser. Opá, mas imagina que uma pessoa chega e diz: Eu quero me levantar às 2 da tarde. Eu tenho pessoas na família que têm um biorritmo completamente diferente. Portanto, imagina que ele agora se quer levantar às 2 da tarde. Pode ou não pode? Epá, não, não pode, não temos pessoal. Pá, então, e posso meter pessoal para o levantar? Epá, não, porque temos os horários e a malta e coisa. Então, mas porquê é que está esta malta alocada aqui? Porque para responder a esta necessidade. Então, mas e essa necessidade vem de onde? Depois começamos a pensar, não é? Porque isto não vem do nada, nós não somos totós, nós fazemos as coisas com razão. Mesmo que a razão agora não tenha sentido nenhum, mas ela teve. Se nós pensarmos que num contexto asilar havia a visita médica por volta dessa hora e que havia uma recusa da observação clínica se a pessoa não estivesse higienizada e levantada, naturalmente isso coloca uma pressão na cultura de ter aquela resposta e coloca-se recursos para dar essa resposta e as coisas começam a acontecer. E então, à conta disso, para ter as pessoas a pé às 10, 10:30, dão-se banhos às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã. E nós pensamos: "Então, mas porquê é que não começamos, porquê é que não revertemos isso? Depois também vem a medicação, e temos que dar a medicação, mas se for três vezes ao dia, pode ser tipo 10, 4, 8 ou mais. Tipo, tem que ser pequeno almoço, almoço, jantar, pode ser almoço, jantar e ceia. E depois, muitas vezes, quando começamos a perguntar assim estas coisas, quem me ensinou isto até foi o professor José Pacheco, noutros contextos, ele dizia que é ser este inquisitivo chato, mas Miudinho, não porquê? é? Mas porquê? Até que as pessoas chegam a uma altura e dizem: Epá, realmente não sei. Tipo, pronto, e quando não sabemos, ok, então vamos Vamos pensar. começar por aí. Pronto, vamos começar por aí. E a primeira coisa que nós trabalhamos, para voltar aqui à questão do bem-estar do cuidador, é perceber exatamente isto: que o cuidador, por muito pouco que faça, tem muito valor. Melhor exemplo para isto: o cuidado geriátrico tem tanto valor social que até os lares ilegais não são fechados. Pensem nisto. Porquê? Porque até um lar ilegal
é melhor do que nada. O vazio do cuidado, a única maneira de se ver isto, e já nos dizia a professora Nídia Salgueiro, era muito simples. Era colocar um grupo de pessoas idosas com multipatologias, cronicidade, e colocávamos essas pessoas numa casa, ou num contexto clínico, sem intervenção, sem cuidado. E tínhamos um grupo controle a receber cuidado. O que é que acontecia a essas pessoas que não recebiam cuidado? Toda a gente sabe o desfecho, não é? Isto não é ético, não há nenhuma comissão de ética que vá aprovar um random control trial para perceber o valor do cuidado. E quando percebemos que o valor do cuidado é tanto que até o mau cuidado é preciso, é pago, é remunerado, bem ou mal é outra discussão. Isso, claramente, acho que abaixo do que devia. Mas, para todos os efeitos, todo ele é de muito valor. E demonstrar isto aos cuidadores é a nossa primeira missão. Que mesmo um mau cuidado é um bom cuidado. Porque é cuidado. Agora, a dificuldade é deste negativismo, deste nihilismo, desta cristalização, deste pensar social de que o cuidado é menor, deste pensar profissional de que o cuidado é menor, passar para valorização profissional de quem faz, quem Uhum. mete as mãos. Porque ainda vivemos muito na lógica de que a cognição é que faz a diferença, de que quem trabalha com a intelectualidade é que faz a diferença nesta sociedade. Pois, quando chega a necessidade de verificar quem tem que manter aberto, quem tem que fazer com os Covids da vida, quem é que não pode quem é que não pode ficar em casa? É o pessoal que trabalha com as mãos. Eu digo com as mãos de uma forma Sim, sim, também sim, sim. ela redutora, mas vocês percebem. Portanto, o meu trabalho enquanto cuidador é assegurar o meu bem-estar para conseguir ser um bom cuidador. Se eu não estou bem, eu não consigo cuidar bem. E se para isso eu tenho que me valorizar, eu valorizo-me. Se para isso eu tenho que exigir, eu exijo. Se para isso eu tenho que negar, eu nego. Porque eu também tenho que ter a capacidade, a decisão ética, de quando é que é melhor fazer e quando é que é melhor não fazer. Porque por vezes fazer é pior do que não fazer. E esta competência, isto sim, é de valor. Agora, lavar, alimentar, transferir, pá, mais ou menos eu consigo dar formação a qualquer pessoa no mundo para o fazer. Claro. E num Eu curto até- período de tempo, se ela aprender rapidamente, consegue fazê-lo sem dúvida nenhuma. o que eu Ó tenho João de e Rafael, capacidade é eu ia. explicar quem é que eu levanto, como é que eu levanto, quando é que eu levanto, porque é que eu levanto e porque é que eu não hei de levantar. Isto sim é competência. Desculpa, interrompi. Oh, Sim. não, eu é que te interrompi, peço desculpa por isso. Sabem que, e nós, e com muitas pessoas que eu falo, toda a gente, ou mais ou menos quem está dentro desta área, já ouviu falar na humanitude. Mas eu acho que é sempre um já ouvir falar, estão a ver aquilo. Ah, sim, nós também vamos começar agora. Mas e a vontade da ideia, mas que vão contratar a metodologia, vão aplicar. Não, nós já vimos umas coisas e vamos fazer. O que é que eu gostava de vos perguntar? É óbvio que eu quero que vocês vão buscar assim aquele caso mais difícil, mais complicado. Mas qual é que foi o melhor resultado? Porque nós vendemos é através dos resultados, Hum, não é? E vocês sabem disso. hum. Qual é que foi assim, vá, não direi o melhor, mas aquele que mais impacto causou, ou na equipa, ou até em vocês, e que vocês se recordam que efetivamente vos foi apresentado como sendo algo tão impossível e que com a metodologia conseguiram chegar à meta a que se propuseram? Lembram-se assim de algum? Eu confesso que nesta fase já me torno dificilmente impressionável, mas e por isso os casos que tenho mais recentes até nem são da geriatria, são da cirurgia. Porque nós temos a sorte de trabalhar com pessoas incríveis, muito mais inteligentes que nós, e isto é verdade. Com muito mais perspicácia em perceber o que é que nós dizemos, e ainda nem dissemos metade, já perceberam 150% daquilo que nós dissemos. E quando começámos a trabalhar na questão da humanitude e nesta questão da humanização e da relação, houve pessoas que perceberam que isto é aplicável em todo lado, desde creche, Uhum. maternidade, obstetrícia, bloco operatório. E agora, recentemente, tenho sido chamado a contextos cirúrgicos. E eu confesso, o meu à vontade em cirurgia é nulo.
pouco ou nenhum, e portanto sempre muito cauteloso e tal, porque não queria, lá está, não quer fazer mal nenhum, então às vezes mais vale não fazer. Mas lá está, somos cuidadores, temos que intervir, temos que fazer as coisas. E eu reparei, tenho 2 casos que me fizeram pensar, não, por questões empáticas, porque tu te identificas. Um rapaz, imigrante, com 2 filhos dependentes, a sustentar a família, tem um episódio de síncope na rua, tem uma necessidade de internamento, tem um período confusional associado à intervenção associada, como nós sabemos, é sempre a mesma, contenção, química e ou física. E este rapaz, quando chega a mim, vem rotulado como um rapaz novo, imagina, da minha idade, contencionado física e quimicamente, com espectros de agressividade, com dificuldade de cognição, com dificuldade na comunicação, não fala a língua, e sempre a tentar perceber, mas porquê? Porque tem que haver um diagnóstico base, não é? Porque é que esta pessoa. E não havia uma resposta clara, porque sim. E basicamente foi porque estava internado. Porque a partir do momento em que eu lhe tiro as amarras, em que eu começo a falar com ele e começa-se a perceber que afinal esta pessoa tinha capacidade de linguagem, tinha capacidade comunicativa, conseguia explicar o porquê, porque não. Estava com uma perda proprioceptiva brutal pelo camamento induzido e pelas contenções, que começámos a retirar. E isto para dizer que eu tenho a perfeita noção que se esta pessoa, se eu não tenho encontrado esta pessoa naquele momento, esta pessoa se calhar já não o era. Porque as pessoas em estado de limite têm um processo de defesa último que é a morte. Portanto, se eu num estado depressivo, anaclítico, com uma baixa imunitária, eu tenho doenças oportunistas e tenho uma morte por multiorgânica. Isto para dizer que temos pessoas no mundo, neste momento, em situação de internamento, em hospitais certificados pela JCI. Eu posso dizer que também já integrei painéis de peritos para o contributo das normas de cuidados a longa duração para a Joint Commission International. E estas estruturas continuam a certificar hospitais, clínicas, lares não tanto, mas. E no final a qualidade dos cuidados é sempre a mesma. A resposta é sempre a mesma. Assegura-se a segurança do doente, isso garantidamente. Portanto, esta pessoa não ia, à partida, morrer de forma fácil, mas iria morrer de qualquer maneira. E posso falar de casos de um miúdo com um acidente de viação, traumatismo craniano, eh, que no final tem uma competência abismal. E só explicar isto à equipa de reabilitação, a dificuldade que foi explicar o potencial de reabilitação a esta pessoa, hum, porque há um pensar tão derrotista, há um pensar tão negativo, que mesmo nos mais novos, isto muitas vezes se encontra. E isto é de chato, porque às vezes dizer que é possível e ser o mensageiro das boas notícias é tão difícil como ser o mensageiro das más notícias. E eu costumo dizer que, infelizmente, há muito mais pessoas a trazer más notícias, né? Há muito mais pessoas a fazer vida de dizer mal e dizer que está mal e tal. E eu acho que neste momento temos que começar a ser nós próprios a dizer do que está bem, ok? E portanto, temos casos lindíssimos de estruturas a que nós não conseguimos dar resposta. E ao fim de uma semana ou 2 nos ligam a dizer: Olha, estás a ver aquele caso que tu não conseguiste? Olha para ele agora. E estes sim são aqueles que eu guardo com sentir, porque não fui eu, foi quem ouviu, quem experimentou, quem tentou e quem fez. Porque eu, quando chego ao fim de uma semana e eu não consigo ver o cuidador com quem trabalhei a prestar cuidados com o mesmo nível que eu esperaria ou que eu gostaria, eu vou pensar, eu quando sair daqui, esta pessoa não vai ter qualidade de cuidados. E é importante ter esta noção que os Eu outros acho é que que fazem. Hum. há uma das questões relativamente à questão do sucesso, porque essas questões de sucesso individuais e coletivas, nós de facto podíamos falar aqui de muitas experiências, já são de facto muitos anos de intervenção nas estruturas e também individuais. Mas algo uh, que eu acho que é fundamental, e que leva de facto às vezes o sucesso nos casos mais desafiantes,
quando se consegue quebrar com uma cultura de demasiada segurança em que não há o risco de, ou seja, uma cultura onde o risco zero. E nós Uhum. aprendemos isso. Não, não há cultura de risco zero. Há cultura na geriatria, há cultura de arriscar. Há cultura de arriscar, há cultura de chegar, de pegar nos limites e estendê-los até onde for possível, com segurança, evidentemente, mas, não, mas arriscar. E isto foi algo que eu retive muito no primeiro impacto quando estive em França na formação com o Yves. E esta cultura de que nas organizações há uma cultura de segurança tal que muitas vezes essa segurança limita as próprias pessoas e as faz engolir, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, as pessoas que recebem cuidados. E depois as pessoas também que estão a acompanhar os cuidados também estão nessas amarras. E quando de repente dizem, não, mas é possível fazer desta forma, mas é possível trabalhar desta forma, é possível pensar a organização de outra forma, os resultados são muito interessantes. E estamos a falar de resultados de diminuição de dependência de forma abrupta, diminuição de consumo de medicação neurolética e ansiolítica. Isso, há vários dados de várias organizações, de vários estudos que Tiveste estão. agora, recentemente, ainda este ano, do Japão, a falar de uma redução de quase de metade. Nós Portanto, tivemos, há vários estudos, várias estruturas que depois vêm mostrar, as equipas vêm mostrar a capacidade de desenvolvimento de trabalho que fizeram e que apresentaram os seus trabalhos, e demonstraram nós conseguimos reduzir esta quantidade de terapêutica. As organizações que desenvolvem projetos extramuros, em que as pessoas ganham novas formas de desejo, de estar, novas formas de pensar a vida, de gostar da vida, de gostar de estar com os outros, de encontrar o outro. O projeto que me lembro foi o projeto que as pessoas foram ao teatro e que depois havia todo um processo baseado na liberdade da escolha e de liberdade de escolha e de decisão da pessoa, em que as pessoas podiam ir ao teatro, decidiam, quando voltavam, discutiam sobre o que é que foram, o que é que viram, Uhum. de uma forma pensando sobre questões de emoções, questões de gestão, das emoções e da relação, e isso teve um ganho, imenso. Isso foi a partir do projeto da Humanitude. A Humanitude permitiu criar um substrato de criatividade para o desenvolvimento de intervenções que arriscam, que quebram as amarras da cristalização das organizações, que quebram o idadismo que está existente na cabeça dos cuidadores, porque é natural que nós fazemos parte de uma Claro. cultura que é idadista. Sim, E sim, esta sim. discussão toda que nós vamos tendo, que nós vamos absorvendo, as experiências e os ganhos, é isto. Quando o João dizia que nos ligava e dizia, olha, aquela pessoa, lembra-se assim, essa pessoa estava acamada, lembra-se dessa pessoa? Passado 3 meses está a cavar. sim, Porque acabar. ela já não tinha contacto com a horta, Literalmente. sempre fez há uma série de tempo, e está a cavar. Estava acamada, na cama, veio do hospital e assim ficou durante vários meses. E com a vossa intervenção, com a vossa possibilidade de mostrar que é possível, e que é possível não só nos cuidados, mas para fora deles. A pessoa encontrou um outro desejo, foi, não, eu quero voltar a ter a minha horta, há um espaço, por favor, então está aqui, vamos. Ou seja, todo este processo, desde o cuidado, a relação, o cuidado, até ao caminhar da organização, ao caminhar da extramuros, estes têm sido de facto os resultados que não são nossos, ok? Não são nossos, são das estruturas e das equipas que aí sim, muitas delas encontram um novo alento e dizem, não, eu estava para desistir e acho Mas que ainda vou afinal, aguentar com isto. claro. Eu me vou aguentar Meus aqui porque queridos, está a fazer sentido, não é? Eh, eu tenho muito, eu trabalho, eu continuo a trabalhar como enfermeiro na psiquiatria geriátrica aqui agora no LS São José e tenho muitas experiências de, de desafios, pessoas desafiantes em que eu depois com trabalho meu e com a equipa, que não é formada em humanitude, mas nós, é o que diz o João, nós cuidamos e impactamos na pessoa que cuidamos, mas também todas as pessoas que estão à nossa volta, porque claro. elas têm, bem, este aqui faz aqui coisas diferentes. E quando tu explicas faz sentido. E as pessoas começam a intervir de forma diferente e a pensar de forma diferente e começam a quebrar com uma série de questões que já vêm da nossa formação de base e com as nossas experiências, não é?
São colegas só crenças, não é as nossas crenças limitantes que nos levam a caminhos que colegas que não vêm da trazem medicina, que resultados. estão habituados em certo tipo de forma de intervenção que a enfermagem tem. Quando tu vais para uma instituição e trabalhas com colegas, isto nomeadamente cuidadores de enfermeiros e enfermeiras, que estão habituados a trabalhar numa forma de pensar hospitalar, e nós Claro, ajudamos a pensar de forma ética, de forma de intervenção, de forma de relação, de forma de delegação, de forma de prescrição de cuidados, de forma diferenciada. Muitas vezes, prescrição de cuidados é algo que não existe. Prescrever cuidados, só a prescrição de medicação. Não, nós claro, colocamos Incentivamos. a questão e a possibilidade de haver prescrição de cuidados e essa prescrição ser feita de forma multidisciplinar, em que, na verdade, o enfermeiro pode ser o responsável, mas podem ser outros responsáveis. Mas nós advogamos que seja o enfermeiro o responsável por esta prescrição. A prescrição de como é que a pessoa se levanta, como é que a pessoa, que tipo de estrutura de apoio é que deve ser dado, como é que a pessoa deve ser acompanhada na marcha, como é que se tem alterações de comportamento, que tipo de alterações é que nós devemos que tipo de estratégias se deve colocar em marcha para evitar as alterações de comportamento, para evitar. Portanto, essa prescrição que nós falamos, que é uma delegação, mas que é uma delegação com prescrição e com uma. E claro, que, e que algo interessante que, nós, que a humanitude cria nas estruturas é a democratização das relações entre a equipa multiprofissional, não é? Em que, de repente, muitas das vezes não há esta cultura de discussão coletiva entre uhum, não só os corpos técnicos, porque também às vezes não há, não é? Nós sabemos que existe, ainda se está para quebrar estas, e já se está a quebrar, mas cada vez ainda está para quebrar a relação, a dificuldade da relação entre as pessoas técnicas, do corpo técnico das ciências sociais com a saúde. Cada vez este fosso está cada vez menor, e ainda bem, mas depois com as pessoas que estão, os cuidadores que estão nos cuidados diretos, nomeadamente as auxiliares, as auxiliares e os auxiliares. E quando se quebra esta falta de ligação, quando se une e se potencia o espaço de palavra, o espaço de palavra, se dá o espaço de palavra, este espaço de palavra é muito importante para toda a gente ser ouvida e dizer aquilo que quer dizer sobre aquela situação ou sobre a organização. E de repente claro. eu também sinto que se traz algo de democraticidade às estruturas, às equipas, e depois um outro passo, e nós falávamos da questão da organização, é também potenciar, que é um dos passos, potenciar também a democraticidade dentro da organização para os habitantes das estruturas. Da E isso própria. também são outros passos, não é? Meus Bom, queridos, meus queridos, é que já passou uma hora, não sei se já se aperceberam, estamos aqui na Já conversa me boa. percebi. Então, para terminarmos, porque muito mais havia aqui a falar, lanço-vos aqui o último desafio. Imaginem que é criado em Portugal o Ministério da Longevidade, ok? E vocês foram à vez, para não se engalfinharem, foram nomeados Ministro da Longevidade. Qual é que era, eu não quero estar aqui a criar uma grande importância numa, mas vá para não nos esticarmos muito no tempo, mas qual é que seria uma das estratégias ou uma das alterações que vocês certamente iriam implementar? Muito simples. A subvenção dos cuidados ser em função dos resultados obtidos. Boa. Portanto, neste Rafael, momento, subvencionamos em ai função da desculpa, diz dependência, isso. não, só para explicar o que é que isto Sim, quer sim, dizer. sim, sim. Subvencionamos em função da dependência. Quer dizer que se eu produzir mais pessoas dependentes, recebo mais. Portanto, se eu tiver melhores resultados na funcionalidade, eu perco financiamento. Então, eu deveria estar a financiar bons resultados. Portanto, Uhum, encontrar indicadores significativos de qualidade de vida e de bem-estar, em que, por exemplo, o projeto de vida, a participação no autocuidado, uma série de indicadores que sim traduzissem bons cuidados e não perdas, porque é a ferida, é a queda, é a dependência, uhum. é a medicação, é a fralda, Pois, isso é tudo o que é mau. Espetacular, fantástico, obrigado. Então, e se eu fizer alguma coisa de bem, ganhar alguma coisa com isso? Era importante ganhar. Certo. Portanto, era imediato, sem pensar duas vezes. Boa.
Obrigada. Não subvenciono maus cuidados. Rafael, Seria desenvolver cada vez mais intervenções artísticas, culturais, sociais para as pessoas mais velhas que estão muitas vezes em exclusão social dentro das estruturas residenciais, levando também ao mesmo tempo a repensar do que é que são as estruturas residenciais. Mas partindo por a ação cultural, pela ação social, pela ação artística, que eu acredito, pela minha experiência que tenho tido recentemente, é um fator motor para o repensar das pessoas, das estruturas e das pessoas mais velhas e qual a sua intervenção na sociedade. Porque acaba por desenvolver, faz com que as pessoas estejam fora das as estruturas artísticas estão dentro das estruturas e culturais e sociais, e isto acaba por ajudar também a sociedade a quebrar com pensamentos de idadismos e outras amarras que dificultam a vida e o bem-estar das pessoas nas estruturas, neste tipo de estruturas de apoio. E sonho de facto com outro tipo de estruturas que não estas que nós estamos a vivenciar agora e que acredito que iremos também participar nesse caminho, nesse caminho. Mas penso que ter estas massas críticas e massas artísticas que permitem outras formas de ver, acho que poderá ser uma, um bom, uma boa medida. uma boa medida e um bom motor. Obrigada. Obrigada aos dois. Foi um gosto estarmos aqui juntos. E espero que Obrigado, as Joana. pessoas que nos estão a ouvir, que nos estão a ver, que tenham ficado a perceber um pouquinho mais do que é isto da humanização dos cuidados, do que é isto da relação, do poder das relações em tudo aquilo que são a nossa prestação de cuidados e os resultados que nós queremos. E claro que fiquem a conhecer as caras, não todas, depois vou fazer uma montagem e ponho a enfermeira Nídia aqui, mas as caras que iniciaram este processo da Humanitudo em E Portugal. faltariam as caras que estão neste momento no processo. A Mel, Certo, que a agora Ana, o Afonso, acrescentaram mais, exatamente, depois todas as exatamente. outras pessoas que estão, estes são o corpo da cooperativa. Nós Inicial, somos uma inicial. cooperativa de solidariedade social, nós nem explicamos isto agora no final. Somos uma cooperativa de solidariedade social que desenvolve este trabalho e estas são as pessoas que fazem parte, de facto, da Da cooperativa e há vossa equipe. outras pessoas que trabalham ao nosso lado em várias. Seria. Eu não consigo enumerá-las todas porque vou-me certamente esquecer de alguém, então prefiro só enumerar o nosso core Certo. de equipa. E Muito bom ver-vos assim. obrigado por este momento. Também é um momento, olha, estamos aqui todos juntos. Eu também poucas vezes vejo o João, porque ele está sempre a viajar. Já estou sempre a ver. E olha, foi obrigado a Joana por isto, por encontrares aqui este momento, os amigos nos se encontrarem, falarem É daquilo que verdade. gostam, destas paixões, desta grande paixão e grande projeto que nós temos em conjunto, pelo qual já rimos muito, já chorámos muito, já discutimos muito, já nos abraçámos muito, já nos beijámos muito, já fizemos tanta coisa, até já dormimos juntos, não é, João? Sim, Eh, sim. À volta deste projeto e dormimos juntos até no aeroporto, uma vez numa viagem. E portanto, olha, eu agradeço de facto este convite e queremos agradecer o teu projeto, de facto, estás sempre nesta vanguarda de tentar reunir as pessoas que estão a dar, a participar e desenvolver e ajudar a contribuir, para a sociedade ser, mais inclusiva, e que tenha mais capacidade de intervenção para as pessoas mais velhas. E os nossos parabéns ao teu trabalho e a este podcast. Somos farinha do mesmo saco. Farinha boa, não somos farelo, Farinha, somos farinha é boa, isso, farinha da boa. moidinha, num moinho de vento muito lento, que sai Isso, uma farinha exatamente. Do melhor que há, do mais melhor que há. fina. Menos branca, mas Obrigada. mais fina. Bom, para todos aqueles então que nos estão a ouvir ou a ver, damos por terminado o nosso podcast. Vamos pôr a ruga na moda com o João e com o Rafael. Vamos fazer uma pausa em agosto e voltaremos em setembro com novos convidados, novos temas,
mas sempre, como o Rafael dizia e o João aqui ao longo desta nossa conversa, a incluir aquilo que são as pessoas mais velhas, mas acima de tudo a boa relação connosco, com os outros, a nossa saúde mental, porque viver muitos anos é sem dúvida alguma o culminar do sucesso daquilo que é a nossa vida. Muito obrigada.